Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Renan Vieira, seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso, você é muito bem-vindo aqui. Nosso intuito, como você já sabe, é propagar a palavra de Deus com muita alegria, semear o reino, semear a palavra, a unção que o Senhor colocou, a inspiração que o Senhor colocou em nossas vidas, a gente quer passar e abençoar você com a palavra de Deus. Então já compartilha com seus amigos, joga nos grupos da igreja, fica à vontade para propagar e compartilhar esse vídeo com quem você quiser, com o intuito de abençoar vidas com o poder do Evangelho. Você sabe o que é Evangelho? Evangelho são boas notícias. Cada vez que a gente abre a nossa boca para falar o Evangelho, boas notícias são passadas, boas notícias são geradas. E esse tem que ser o propósito das nossas vidas, falar do Evangelho, das boas novas do reino. Então é sobre isso que eu quero falar, um pouco sobre chamado, sobre propósito. Você sabe o propósito ao qual Deus te chamou? Você sabe o chamado precioso que o Senhor colocou na tua vida? Você sabe o propósito primário da tua existência? Você nasceu para quê? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então fica comigo, nos próximos minutos nós vamos falar um pouco mais sobre chamado. Eu quero que você acompanhe comigo um texto glorioso das Escrituras. 1 Coríntios capítulo 1, talvez não seja aquilo que você esteja esperando sobre chamado, mas é aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, porque eu vejo nesse tempo tantos jovens, tantos adultos confusos acerca de chamado. Não entendem o propósito a qual o Senhor chamou, né? O Senhor os chamou, e surgem muitas interrogações, surgem muitas dúvidas no coração, e eu estou aqui, irmãos, guiado pelo Espírito Santo, né? Porque foi o próprio Deus que me inclinou a isso, a estar gravando esse vídeo, para que você possa entender um pouco mais sobre propósito, sobre chamado. E é muito importante isso nesse tempo. Você não sabe, você não tem ideia das pessoas cheias de confusão acerca desse tema, desse assunto, e é importante falar e esclarecer um pouco sobre isso, tá bom? 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai falar uma coisa interessante, ele vai saudar a igreja de Corinto, na sua primeira carta, ele vai falar isso aqui. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler o versículo 2 agora. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Eu quero ler só esse texto, sabe? Paulo saudando a igreja de Corinto, junto com o irmão Sóstenes, ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz, olha só, gente, eu estou aqui, eu sou apóstolo pela vontade de Deus e eu quero saudar vocês. E ele vai falar, aos santificados da igreja de Coríntios, chamados para ser santos. Aos santificados da igreja de Corinto, chamados para ser santos. Sabe, irmãos, qual é o nosso primeiro propósito em Deus? Qual é a nossa primeira, a primeira causa da nossa existência, a primeira razão da nossa existência? Nós somos chamados por Deus para sermos santos. Quando Jesus vai falar lá em João no capítulo 14, a partir do versículo 23, 21, 22 e 23, ele vai falar sobre aqueles que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me amar será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Deus nesse tempo, irmãos, nessa geração, não está em busca de pessoas talentosas, porque muitas vezes nós associamos o chamado ao talento, nós associamos o chamado aos resultados, nós associamos o sucesso à quantidade, muitas vezes a visibilidade. Eu quero dizer que não tem nada a ver com isso. O sucesso do chamado não está no talento, mas o sucesso do chamado está no caráter. É por isso que Paulo está falando aqui, vocês foram chamados primeiramente para ser santo. Vocês foram chamados primeiramente para ser uma referência, para amar Jesus sobre todas as coisas. Vocês foram chamados para a santidade. Ou seja, muitas vezes nós associamos o nosso chamado primário aos talentos. Eu sei que para a gente poder fluir no chamado que o Senhor colocou nos nossos corações, nós precisamos ter as ferramentas certas, nós precisamos ter as habilidades certas, nós precisamos ter a graça, a capacidade de Deus para fluir em determinadas coisas. Eu sei disso. Eu sei que uns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu sei que tem pessoas que são chamadas para o chamado dos socorros, para o diaconato, para o ministério de louvor, para o ministério teatral, para o ministério infantil. Eu sei que no corpo de Cristo existem campos de atuação e pessoas que têm habilidades diferentes para fluir em determinadas coisas. Eu sei disso. Mas aquilo que Deus está trazendo nesse tempo vocês são chamados primeiramente para serem santos, para fluírem na santidade. E muitas vezes nós associamos o sucesso no chamado ao talento. Mas eu quero dizer que não basta ter talento, precisa ter caráter. Nós estamos, irmãos, bagunçando muitas vezes a cabeça dos jovens dessa geração. Você precisa fluir nisso, você precisa fluir naquilo, você precisa desenvolver o talento para isso. Eu quero dizer, você não precisa nem desenvolver o talento, porque o talento é a consequência. A capacidade de Deus é uma consequência da tua obediência. A unção para fazer vem quando nós
temos a unção para ser. Se nós estamos sendo, irmãos, o fazer vem depois do ser. Então, se eu estou gerando em Deus essa vida de santidade, as ferramentas e as habilidades vão começar a ser evidenciadas. Então, eu não me preocupo. Quando o Senhor me chamou e quando eu iniciei o meu ministério, eu não fiquei preocupado. Meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que eu vou ministrar bem? Será que eu vou conseguir falar em público? Será que eu vou... Não! Essas coisas foram evidenciadas a partir do ponto que eu fui obediente à palavra, que eu fui obedecendo a Deus, que eu fui seguindo o propósito. As coisas começaram a fluir. E a gente precisa entender isso, que tem coisas que elas fluem naturalmente. Uma árvore não se esforça para frutificar. Se você está ligado à videira, você dá fruto, isso é natural. Agora, quando nós estamos, irmãos, olha só, quando nós estamos confusos no nosso chamado, a gente não consegue discernir o que Deus tem para nós. E nós achamos que o sucesso do chamado é apenas o talento, mas eu quero dizer que o sucesso do chamado é o caráter. Deus quer que essa geração... Irmãos, Deus não está em busca de capacitados. Deus não está em busca de talentosos. E nessa geração, Deus vai usar os improváveis. E Ele vai falar... Paulo vai falar nesse mesmo texto de 1 Coríntios que nós estamos lendo, nesse primeiro texto. Ele vai dizer, nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer, no versículo 18, ele vai dizer: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha só, irmãos. Olha só, porque ele vai dizer assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Porque Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Ou seja, Deus nesse tempo vai usar as coisas loucas. Deus nesse tempo vai usar os improváveis. Deus nesse tempo vai usar, sabe, aquilo que... Deus nesse tempo vai usar aqueles que são incapazes. Deus, Ele capacita, irmãos. Então nós estamos preocupados com os talentos, nós estamos preocupados em falar bem, nós estamos preocupados em falar bonito, nós estamos preocupados com uma boa oratória, com uma boa mensagem, mas eu quero dizer que tudo isso é uma consequência de uma vida obediente. Tudo isso é uma consequência de uma vida em Deus, de uma vida santa, honrosa, na presença do Senhor. Se nós não estamos prontos para viver isso, nós não estamos prontos para viver o sucesso do ministério. Se Deus te chamou, o primeiro chamamento de Deus é para que você seja santo e irrepreensível na presença dele, tá bom? Recebe esse vídeo, recebe essa instrução, que você possa ser muito abençoado na prática da palavra de Deus. Propaga esse vídeo, sabe? É uma inspiração que está vindo no meu coração, que você possa ser muito abençoado, e eu tenho certeza absoluta que Deus te escolheu para propagar o evangelho, para evidenciar um chamado glorioso e poderoso para esse tempo. Em nome de Jesus, tá bom? Então, graça e paz, compartilha esse vídeo e a gente se vê nos próximos conteúdos em nome de Jesus. Um abraço.